Bom dia, nono ano, tudo bom? Bora fazer a correção dos exercícios? Lá na página 111. Então, eu tenho uma equação biquadrada, vamos relembrar, né? Isso é uma equação biquadrada, porque ela é 2 vezes elevado ao quadrado, né? E ele está perguntando se essa equação ela tem uma raiz real, tem 2 raízes reais, tem 4 raízes reais ou não tem raiz real. Mas para a gente saber isso, temos que resolver. Como é que a gente resolve a equação biquadrada? A gente dá aqueles codinomes, né? O x à quarta a gente chama de y ao quadrado. E o x ao quadrado a gente chama de y. E vai virar uma nova equação. Então, aqui, ó, y ao quadrado menos 9y mais 36 igual a zero. Aí a gente vai achar o valor de delta. Delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu recebi a foto de um exercício de um aluno. Quem sabe sabe, né? Não vou falar o nome não, mas está de parabéns. Eu vi na foto uma fórmula, a fórmula de Bhaskara grande, bem grandona. E é isso mesmo que tem que fazer, tá? É isso mesmo que tem que fazer. O aluno que fez isso está de parabéns. Uma fórmula bem grandona, a fórmula de Bhaskara para poder relembrar. Então, ó, o A é 1, B é menos 9 e C é 36. Então, ó, o B é menos 9. Então, menos 9 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 36. Menos 9 ao quadrado, 81. Menos 4 vezes 36 dá 144. 81 menos 144 dá menos 63. O que acontece? O delta, ele é uma raiz quadrada. Não é uma raiz quadrada? Lá na fórmula de Bhaskara, ele vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. E essa é uma raiz quadrada de número negativo. E a gente sabe que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, tem como a gente continuar? Não, não tem. Não tem como a gente continuar essa resolução. Então, ó, daqui a gente já para. E qual é a conclusão que a gente chega? Ó, não tem raiz real, tá? Por essa conclusão. O delta do negativo não tem como continuar. Não tem raiz real. Agora, o número 18. Número 18. O produto das raízes positivas. Ou seja, a gente tem que achar as raízes e depois calcular o produto delas. Então, vamos achar as raízes da número 18. Eu tenho que transformar. No lugar do x à quarta, y ao quadrado. No lugar de x ao quadrado, o y. Mais 18 igual a zero. Então, vamos lá. Delta igual. Quem é A, B e C? A é 1, C menos 11, B menos 11, né? Que é menos, não confunda. E C é 18. Delta igual a B ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 18. 11 ao quadrado dá 121, menos 4 vezes 18 é 72. E 121 menos 72 é 49. Então, ó, valor de y, né? Porque a gente, ó, mudou a equação de x para y. Y é igual a menos b, então menos 11, que vai dar 11 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de 49, que dá 7. Sobre 2 vezes a, 2 vezes 1 dá o próprio 2. O primeiro y, 11 mais 7, dividido por 2, que vai dar 18 dividido por 2, que vai dar 9. E o segundo y, 11 menos 7. 11 menos 7 dividido por 2. 11 menos 7 é 4. 4 dividido por 2 dá 2. Só que a gente achou y, a equação original é x. Então, a gente vai, ó, se o x ao quadrado é igual a y,
né? Ou y é igual a x ao quadrado, tanto faz a ordem. Se o y é 9, x ao quadrado é igual a 9. X é igual a mais ou menos raiz de 9. X é igual a mais ou menos 3. E o y também é 2, então x ao quadrado é igual a 2. X é igual a mais ou menos raiz de 2. Não tem raiz de 2. Só que aqui ele quer o produto das raízes positivas. Quem é a minha raiz positiva aqui? 3 vezes, que é produto. Quem é a minha raiz positiva aqui? O raiz de 2, o positivo. Então, a resposta é 3 raiz de 2. Letra B. 19. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Aqui vai ficar y ao quadrado menos 13 vezes y mais 36 igual a 0. A é 1, B menos 13 e C 36. Delta é igual a B ao quadrado, ó, menos 13 ao quadrado, que dá 169, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 36. 4 vezes 1 vezes 36. Aqui vai dar 169, 4 vezes 36, 144. 4 vezes 6, 24. 4 vezes, isso aí. Isso aqui vai dar 25. Aí agora eu vou achar o valor de y. Y é igual a menos b. Menos com menos vai dar mais. Raiz quadrada de 25 é 5. 2 vezes 1, 2. Aí daqui eu vou tirar o primeiro y. 13 mais 5, 18. 18 dividido por 2, 9. E o segundo y. 13 menos 5, 8. 8 dividido por 2, 4. Achei o y, mas falta eu achar o x. Aí, de novo, x ao quadrado é igual a y. Primeiro y é 9, então x ao quadrado igual a 9. X igual a mais ou menos raiz de 9. X igual a mais ou menos 3. E para o segundo y? X ao quadrado igual a 4. X igual a mais ou menos raiz de 4. X igual a mais ou menos 2. Só que ele quer saber a diferença entre a maior raiz. A maior é o 3 positivo. A diferença entre a maior e a menor. A menor é o menos 3. Então, ó, menos com menos mais. 3 mais 3, 6. Então, ó, a resposta é a letra D. Nessa questão tem uma pegadinha, né? Vamos botar aqui em ordem, ó. Eu tenho mais 3, menos 3, mais 2, menos 2. Se eu for colocar em ordem crescente, do menor para o maior, eu vou começar ó, pelo menos 3, menos 2, 2 e 3. Então, ó, a diferença entre o menor e o maior. Ok? Por isso que ficou isso. E a diferença, ó, quando eu falo de diferença, eu estou subtraindo. Subtraindo o maior menos o menor. Como o menor é negativo, aí acabou sendo somado, tá? Isso aqui são conceitos que nós vimos lá no 7º ano. Se alguém ficou em dúvida nessa questão, quiser que eu explique um pouquinho melhor, é só me mandar um e-mail que eu vou rascunhar um pouquinho mais, tá bom? Essa número 20, ela complicou um pouquinho porque apareceu números fracionários, né? Apareceu fração. Então, aqui eu vou ter que fazer o MMC de 4 e 3. Coloco um aqui embaixo. E vou fazer o MMC de 4 e 3. O MMC de 4 e 3 é 12, tá bom? Só fazer. MMC de 4 e 3 é 12. Aí, eu vou pegar esse 12, vou dividir por 1, que vai dar 12. 12 dividido por 4 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. Aí eu vou pegar agora esse número que está aqui embaixo e multiplicar pelo numerador. 12 vezes x à quarta, 12x à quarta. Aqui eu tenho esse menos, então eu vou colocar esse menos e aqui eu vou colocar entre parênteses, tá? 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado. 3 vezes menos 5, menos 15. Igual. Aqui eu não preciso colocar entre parênteses porque não é negativo. Então, 4x ao quadrado.
4 vezes 5, 20. Como aqui, gente, eu tenho um sinal de igual e eu fiz esse MMC e resolvi tudo antes e depois do sinal, eu não preciso colocar o denominador de novo, tá? Aqui é menos. Quando eu tenho menos do lado de fora, eu mudo, como se fosse uma distributiva, todos os sinais que estão aqui dentro. Então, eu repito 12x à quarta. Ele que é positivo fica negativo. Ele que é negativo fica positivo. 4x ao quadrado mais 20. Agora, ó, eu jogo todo mundo para o mesmo lado para igualar igual a zero. Aí, daí, eu já vou ter minha equação arrumada. Porque até agora eu só estou arrumando a equação. Ó, ficou negativo. Aí, eu repito 15 e o 20 ficou negativo. Por que que eu separei eles? Para poder ficar juntinho, ó, de quem é semelhante. Só por isso. Aqui dá menos 7. E aqui dá menos 5. E agora, ó, eu igualo a zero. Então, virou essa equação aqui. 12x à quarta, menos 7x ao quadrado, menos 5 igual a zero. Aí, eu vou fazer aquela nossa substituição de y no lugar do x ao quadrado e de y ao quadrado no lugar de x à quarta. Então, ficou 12 y ao quadrado menos 7y menos 5 igual a zero. Ok? Continuando. Delta, aqui o A é 12, B menos 7 e o C é menos 5. Delta igual a B ao quadrado, menos 7 ao quadrado dá 49, menos 4 vezes o A, que é 12, vezes o C, que é menos 5. 49, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 12, 48. 48 vezes 5 dá 5 vezes 8, 40. 5 vezes 4, 20. 24, 240. Delta igual 240 mais 49, 289. Y igual a menos B. Menos B, menos com menos dá mais, então fica positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de 289. A raiz de 289 é 17. Sobre 2 vezes A. O A é 12, 2 vezes 12, 24. Y igual a 7, o primeiro Y, né? Mais 17 sobre 24. 7 mais 17 vai dar 24 sobre 24. Vai dar 1. E o segundo Y? 7 menos 7, menos 17. Sobre 24. Aqui vai dar menos 10 sobre 24. Posso simplificar por 2. Vai dar menos 5 sobre 12. Aí, gente, a gente já tem que voltar lá para o x, né? Então, x ao quadrado é igual a y. O primeiro y é 1. X é igual a 1. X é igual a mais ou menos raiz de 1. X igual a mais ou menos 1. Aí, o segundo, x ao quadrado é igual a esse número negativo. E a gente já viu que quando está negativo aqui, como vai entrar numa raiz, não tem como a gente solucionar, né? Porque a raiz quadrada de número negativo não existe. Então, essa segunda opção aqui, olha, é inválida, não serve. Então, as únicas raízes dessa equação é mais 1 e menos 1. Letra B. Ok? Agora, aqui da 21 em diante, a gente já tem as equações irracionais. Então, ó, como é que a gente faz a equação irracional mesmo? Isola o radical. Então, ó, joga quem não tem radical lá pro outro lado. 2 raiz de x igual a 8 mais 4. 2 raiz de x é igual a 12. Esse 2, se eu jogar pro outro lado, eu vou conseguir dividir por 12. Então, beleza. Raiz de x igual a 12 dividido por 2. Raiz de x igual a 6. Então, que número que eu tirando a raiz vai dar 6? Ó, não vem aqui de cara e marca a letra A não, tá?
Que lembra que a gente tem que pegar o x igual... essa raiz aqui, eu tenho que elevar ao quadrado para tirar. Então, corto. 6 ao quadrado é 36. Então, a resposta aqui, letra D, 36. Aqui já está isolado, né? Então, o que eu faço? Já elevo ao quadrado aqui de cara. Elimino. Aí, aqui vai ficar 81 sobre x. E vai ficar 63 ao quadrado, 35 ao quadrado. Aí, tem que fazer a conta. Vai ficar um número bem grandinho. Uma outra coisa que eu tava pensando aqui que a gente pode fazer é a seguinte, né? Deixa eu tentar um outro caminho pra gente não ter que fazer 63 ao quadrado, 35 ao quadrado. Dá pra fazer em calculadora, né? Mas se for fazer uma prova, é melhor a gente tentar fazer por um caminho mais simples. Raiz quadrada de 81 é 9. Então, eu posso tirar esse 81 da raiz. E vai ficar a raiz só embaixo, no x. 63 e 35. Acho que assim vai ficar até mais fácil. Aí, agora eu multiplico cruzado, ó. Deixa eu ver. Multiplico cruzado? Sim. Vai ficar 63 raiz de x igual a 9 vezes 35. Agora, quem é raiz de x? Passo isso aqui pra cá, ó, dividindo. 9 vezes 35 dividido por 63. Eu posso simplificar. Posso simplificar esses dois aqui. Se eu divido por 9, aqui em cima dá 1 e aqui embaixo dá 7. Isso aí, 7 vezes 9, 63. Aí vai ficar bem mais simples. Raiz quadrada de x igual a 35 sobre 7. Agora sim eu posso... Aqui eu posso dividir, né? 35 por 7 dá 5. Olha só como é que ficou bem mais fácil. 35 dividido por 7 dá 5. Aí agora sim eu levo ao quadrado. Vai dar aqui eu corto e aqui dá 25, ó, a letra D. Se eu fosse fazer isso aqui, ia dar certo? Ia dar certo. Ia dar certinho. Só que eu ia ter um trabalhão enorme, tá? Então fica aí a dica. Aqui na 23, também é bem tranquilo fazer. Primeiro eu vou pegar e tirar a raiz aqui. Eu vou tirar esse radical, elevando ao quadrado. Cortei. X mais 2 igual a 4. X é igual a 4 menos 2. X igual a 2. Só que a resposta não é essa que ele quer. Ele não quer saber o valor de x, ele quer saber o valor disso aqui, ó. Mas se eu achei o x, no lugar desse 2, eu coloco, desse x eu coloco 2. Vai ficar 2 mais 2, elevado ao quadrado. Que dá 4 elevado ao quadrado, que vai dar 16. Então, ó, cuidado com esse tipo de exercício, que às vezes você, ó, achei o valor de x, então a resposta é 2. Ele já coloca aqui o número 2 para te induzir ao erro. Então, muito cuidado. Aqui é a mesma coisa, ó, eleva ao quadrado, aqui também eleva ao quadrado. Aqui eu corto, como menos foi elevado ao quadrado, vai ficar positivo. Então, vai ficar x menos 1 igual a x ao quadrado menos 1. Ó, se tem ao quadrado, gente, vai virar uma equação do segundo grau. Quando eu tenho uma equação do segundo grau, eu tenho que igualar a zero. Então, eu vou repetir x ao quadrado menos 1. Esse x eu mudo de lado, fica negativo. Esse menos 1 muda de lado, fica positivo. E eu igualo a zero. Menos 1 mais 1, aqui zero. Menos 1 mais 1 dá zero. Então, sobrou quem? X ao quadrado menos x igual a zero. Aqui eu tenho duas formas de fazer. Uma é usando Bhaskara. Se eu usar Bhaskara, o A é 1, B é menos 1 e C é 0. Ou eu posso fazer igual eu fiz lá no comecinho, ó. Coloco em evidência igual a 0. Aí, ó, o primeiro x dá 0 e o segundo x é igual a 0, ó. Esse é igual a 0 e depois esse também é igual a 0. X menos 1 igual a 0. X igual a 1. Qual é a conclusão? Eu tenho duas raízes. A primeira é 0, a segunda é 1. Então, resposta certa, letra A. Número 25. Subtraindo-se 4 de certo número, então, um certo número que eu não sei. Então, eu vou subtrair 4 desse certo número. Eu obtenho, então, se eu subtrair 4 de um certo número, vai ser igual, né? Eu obtenho o triplo de sua raiz quadrada. O triplo de sua raiz quadrada. Raiz quadrada de quem? Desse número que eu não conheço. O triplo de sua raiz quadrada.
Então, tá aqui, ó. Eu tenho que isolar o radical. Mas aqui, se eu isolar, vai virar uma fração. Então, vamos deixar assim mesmo, ó. Aqui vai dar o quadrado, aqui é o quadrado. Aqui vai ficar um produto notável, então, o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? 2 vezes x vezes 4 dá 8x, mais o segundo ao quadrado, que é 16. Aqui, esse eu corto, 3 ao quadrado, 9, 9x. Mais uma vez, virou uma equaçãozinha do segundo grau. Então, ó, x ao quadrado menos 9x menos 8x mais 16 igual a 0. Menos 9x menos 8x dá menos 17x mais 16 igual a 0. Aí agora eu vou achar as raízes dessa equação aqui. As raízes dessa equação, gente, eu não vou fazer aqui, mas é só achar o delta, depois achar o x1, o x2. O primeiro valor vai ser 1 e o segundo valor vai ser 0. Só que aqui vocês estão vendo que não tem duas opções. De cara eu vou marcar 1 porque aparece aqui, beleza. Mas por que o 0 não apareceu aqui? Porque se eu colocar 0 menos 4, vai dar 0. Vai dar menos 4. E do outro lado vai ficar 3 vezes 0, que vai dar 0. Então, vai ficar menos 4 igual a 0. Então, criou-se uma inconsistência. Lembra lá quando eu falei sobre equações irracionais, que a gente tem que verificar no final? Então, essa é a importância da verificação. X igual a 1 é a solução. X igual a 0 não vai ser a solução. Número 26. Há 9 anos, a idade do irmão do Rodrigo era igual à raiz quadrada do número de anos que ele terá daqui a 3 anos. Vamos parar para pensar aqui como a gente vai resolver isso. Há 9 anos, então, no dia de hoje, há 9 anos, A é passado. Então, no dia de hoje, menos 9 anos, no dia de hoje, né, na idade de hoje, há 9 anos atrás, menos 9 anos, a idade do irmão do Rodrigo era igual à raiz quadrada do número de anos que ele terá daqui a 3 anos. Então, a raiz quadrada do número de anos que ele terá daqui a 3 anos. Então, é o que ele tem hoje, mais 3 anos para frente. Então, essa aqui é a equação que a gente tem que resolver. Então, vamos lá de novo, ó. Eleva ao quadrado, vai dar x ao quadrado, né, produto notável, menos 18x mais 81. Aqui eu corto, sobrou x mais 3. Passo todo mundo para um lado só, menos 18x, ó, esse x fica negativo, repito, 81, esse 3 fica negativo, igual a 0. Menos 18 menos x, menos 19. Mais 81 menos 3, mais 78, igual a 0. Aí eu vou resolver essa equaçãozinha aqui. Nessa equaçãozinha, eu vou chegar à seguinte conclusão. X é 13 e x igual a 6. X é 13 e x é igual a 6. Então, a única opção que nós temos aí é de 13 anos, né? Eu não coloquei aqui, mas é a letra C. 13 anos. Por que eu vou descartar o 6? Porque quando eu substituir para fazer verificação, eu vou ver que não vai dar certo, ok? E também por eliminação, lá nas opções não tem essa opção de 6 anos. Mas se tivesse essa opção de 6 anos, qual que você marcaria? Então, tem que verificar, igual eu falei para vocês lá na explicação de racionais. No lugar do x, coloca o 6 e vê se vai dar certo, se não vai, ok? E para finalizar, a 27 está assim. O tempo t em segundos que uma pedra leva para cair de uma altura x em metros é dado aproximadamente pela fórmula. Então, aí no livro de vocês tem um desenho. Tem um penhasco. Vocês sabem que eu não sou muito boa de desenho. Tem um penhasco. Aí uma pedra cai desse penhasco. Tá aqui a pedra. Essa pedra cai desse penhasco. Lá para baixo. Aí quando ela cai, isso aqui tem uma altura. A altura do penhasco. E quando imagina você aqui em cima, você solta essa pedra.
Aí tem essa altura. Aí você vai e usa o cronômetro para saber em quanto tempo essa pedra demorou para chegar no chão. Então, ó, aqui levou um tempo. 5 segundos, 10 segundos, 6 segundos, depende da altura, né? Quanto maior a altura, mais tempo ela vai levar. Então, a gente pode calcular o tempo com isso daqui. E esse x é a minha altura. O tempo da queda foi de 4 segundos. Então, no lugar desse t, eu vou colocar o 4. Ela levou 4 segundos. A altura não é x? Então, a gente vai achar o valor da altura, que é o x. Então, aqui, ó, eleva ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. Aqui eu elimino. 5x, 5 ao quadrado, 25. Agora, eu jogo para cá, ó, multiplicando. 16 vezes 25 igual a 5x. Agora, eu passo esse 5 dividindo. Então, vai ficar 16 vezes 25 dividido por 5 igual a x. Aqui eu simplifico. 25 dividido por 5 é igual a 5. 16 vezes 5 vai dar 80. Então, a resposta aqui é 80 metros. Então, aqui, olha, gente, eu tenho um contexto para aplicar as minhas equações irracionais. É um contexto, é uma aplicação que tem em física, né? Que lá em física vocês vão ver um pouco disso, mas é uma aplicação de equações irracionais. Então, esses foram os exercícios que eu deixei na segunda. Fiz todos, né, da melhor forma possível para vocês entenderem um pouco mais das equações biquadradas e irracionais. E na segunda-feira a gente vê, eu vou passar mais exercícios para vocês, tá bom? Eu vou pegar um pouquinho de cada capítulo para a gente dar uma relembrada. Fiquem com Deus e qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esses exercícios, qualquer explicação que vocês não conseguirem entender, não deixem de entrar em contato comigo, tá?